Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando aqui mais um programa de Jesus é Verdade que Liberta. Graças a Deus por isso, precisamos agradecer a Deus todos os dias, pela rica oportunidade que temos de falar da palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo diz a Timóteo, escrevendo a carta a Timóteo, que quem escolhe, essa obra de ser um obreiro do Senhor, excelente obra, escolheu. Então, com certeza é uma honra, é um privilégio, para qualquer pessoa pregar a palavra de Deus, falar dessa palavra, quando isso é de verdade, irmão? Porque quando a gente fala assim é porque com tristeza falamos que muitos falam de alguma forma para levar vantagem física, terrena, corre atrás de vaidades, prega por avareza, de alguma forma querer ganhar dinheiro, fama, e às vezes sem saber o que está pregando também. Acontece da pessoa não procurar aprender primeiro para poder fazer, Então tem muita gente assim também, que ele acha que sabe já e ele, de alguma forma, ele bota o carro na frente dos bois, como diz o ditado. E Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, o versículo 3, ele diz que pela graça que me foi dada, eu digo cada um dentre vós que não queira saber, mas saber com temperança, conforme a fé que Deus repartiu a cada um. Não queira saber além da fé, que Deus repartiu a cada um, ou seja, eu tenho que pregar aquilo que Deus me deu, aquilo que eu entendi. Eu esperar ser chamado. Sabe aquela coisa de você numa empresa, você não querer fazer um serviço que não foi entregue a ti, que você não foi colocado lá. Então você fazer o teu, onde você está, no setor que você está, e depois você vai se adaptando a outro setor, a outra profissão ali, e o dono da empresa ele vai te treinando ali, vai vendo a tua capacidade e te muda de setor. Então é como que seja assim. Você tem que esperar da parte de Deus, como o apóstolo Paulo diz aos Efésios, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e doutores. É ele. Então a obra é dele, eu não posso me classificar nisso. Não, eu tenho que buscar em Deus, vou buscando e ele vai me revelando. E assim nós vamos fazendo a vontade do Senhor. Não adianta andar na permissão, você passar na frente de Jesus. Então precisamos andar olhando para Jesus, não é passando na frente de Jesus. Então é isso que é lamentável, mas toda vida existiu, sempre existiu pessoas que é assim, ele não procura saber, ele não entende, não busca em Deus para entender isso, para se sujeitar ao Espírito de Deus, para fazer e dizer, agir conforme, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Se a minha vida particular, no sentido física, profissional, natural, carnal, eu preciso me controlar pela palavra de Deus, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então imagina quando se trata da parte de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E no próximo versículo ele diz, mas requer-se, ou seja, é cobrado, é exigido desse ministro que ele seja fiel. Então o que é isso aí?
Como é que eu vou ser fiel a uma coisa, a uma profissão, a qualquer coisa que eu estou fazendo, se eu não conheço? Como é que eu vou ser um fiel ministro de Cristo, se eu não procuro conhecer a Cristo? Se eu não conheço o que Ele quer, a vontade dEle, né? Como é que eu vou dispensar os mistérios de Deus, que é mistério, a palavra já está dizendo, se eu não busquei esse mistério, para mim compreender? Então, tem gente que quer fazer por conta dele. Então, isso é lamentável e assim vai caindo em descrédito, né? Todos. Porque quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ele acha que todo mundo é igual. Né? Quando ele ouve um programa como esse, ele acha que é mais um, né, que está inventando moda. Então não é bem assim. A gente procura fazer a coisa certa. Lá em Efésios, quando ele diz que o apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo 11, que ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolo, né? Então ele vai dizendo, para que isso? Para a aperfeiçoação dos santos, para a obra do ministério, para construir o corpo de Cristo, para que todos podemos chegar à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Conhecer a Deus, saber imitar Deus, né? Então entenda que a gente precisa imitar o Senhor. No capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, imitar o Senhor, né? Como filhos amados. Então eu preciso conhecer a Deus, saber que Deus me conhece. O Senhor Jesus, Ele me conhece. É isso que nós vamos pregar aqui no Salmo 139, um salmo de Davi, quando ele vai reconhecer que Deus conhece ele. Não adianta você querer fugir de Deus, porque Deus te conhece antes de nascer. Então, você vê em Apocalipse capítulo 3, ali as cartas, né, aquela sexta carta, que é Apocalipse capítulo 6, capítulo 3 e o versículo 8, quando ele diz, eu conheço as tuas obras. Não é só também na carta, na sétima carta, ele fala também, quase nas cartas, tudo, ele fala, eu conheço as tuas obras, ele conhece mesmo. Naquela carta lá, 3:8, ele diz, eu conheço as tuas obras, diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então você vai ver que o Senhor conhece as obras, se ela é boa, se ela é mal. Naquele caso ali, aqueles obreiros, aquela igreja, aquele anjo, o pastor daquela igreja, estava fazendo as coisas corretas. Então ele diz, eu pus uma porta aberta diante de ti. Ele começa dizendo que ele tem a chave de Davi, no versículo 7. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. E isso é real, porque Deus, Ele é acima de tudo. Depois, aqui na terra, depois de Deus é o diabo, né? Mas o que é isso? Mas é verdade, faz o quê? Por isso nós precisamos abrir os olhos, precisamos buscar o conhecimento do Filho de Deus, porque João escreve na sua carta, a primeira carta universal do apóstolo João, e capítulo 3, versículo 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E você vai desfazer com o quê? Se você não tem com o que desfazer. Só tem dois senhores, e tem aquele que veio matar, roubar, destruir, e o que veio trazer vida e vida com abundância. Quer dizer, eu vou ficar com a vida. Eu vou ficar com o Filho de Deus que desfaz essas obras que me matam, essas obras que me destroem, essas obras que me levam ao inferno, ao lago de fogo, a uma condenação eterna. Então eu preciso do Senhor e eu preciso conhecer Ele.
Não tem como ele me ajudar se eu não conhecer, porque como é que eu vou construir um carro se eu não sei como é que constrói? Eu posso inventar, fazer lá umas modas, mas não vai prestar isso aí. Porque eu não conheço, eu vou ter que estudar muito para ir desenvolvendo esse carro. Então, do mesmo jeito, desenvolver o reino do céu em você. Você precisa desenvolver. Você não pode sair atirado para qualquer lugar, né? O que é pecado? A palavra pecado no original é errar o alvo. Você correr, aí você também pegar uma coisa, uma heresia que Deus nunca falou. Você passar na frente de Deus, é o que eu falei agora há pouco. Em vez de você ir olhando para Jesus, ele na tua frente, que é colocando em primeiro lugar a palavra dele, para te guiar, para te orientar, você passa na frente de Deus achando que está indo para o caminho certo e você está errando o alvo. Então é errar, você correr para um alvo errado. Então é complicado isso aqui. Nós não podemos correr para o lado errado. Nós temos que correr na carreira que está proposta para nós pelo Senhor. Como diz em Hebreus 12, 1, versículo 1. Então você vê que Jesus disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Não tem como sair dele, da palavra. Então eu preciso saber que o Senhor sabe as minhas obras, me conhece, sabe tudo do que eu faço. E se você não agrada a Ele, que é no sentido de você obedecer, por quê? Não é porque Deus queira isso, no sentido dele ficar maior ou menor. Eu sempre digo isso para você não entender que é uma exigência de Deus desnecessária. Não, pelo contrário. É você que precisa. Sabe aquela coisa que você precisa beber água, você precisa comer todos os dias? Do mesmo jeito você precisa de Deus para a salvação, para alimentar o teu espírito, a tua alma e você não errar o alvo, não errar o caminho, não passar o carro na frente dos bois, você se controlar. A palavra de Deus, ela justifica você. A palavra de Deus te fortalece, ela te guarda, te protege. A palavra de Deus é o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Ela te protege todo, te arma, te dá suporte para a guerra, para você lutar contra o mal, né, que vem para te matar. Então você vê naquela carta lá que eu acabei de falar, a sexta carta, Apocalipse 3:8, quando ele vai dizendo que existem os inimigos, aqueles que se diz ser judeu e não são judeu, aquele que diz que é evangélico, é crente, mas não é crente. E ele persegue os que porque ele vai dizer que não precisa daquilo lá. Então você tem que abrir os olhos, principalmente nos dias de hoje. Pessoas pregando o evangelho que não é o evangelho. Que Paulo fala nisso também, a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ali. Ele fala a respeito disso. Como é que vocês aprenderam uma coisa e agora estão saindo daquilo que aprendeste? Buscando outro evangelho que não é o evangelho. Porque se nós mesmos, ele inclui ele e quem pregava mais ele ali, que era genuíno, verdadeiro, se nós mesmos vim pregando outro evangelho, além do que nós já pregamos, que seja considerado amaldiçoado. Palavras diabólicas ou de homem. Ele diz, ainda que um anjo do céu venha pregar outra coisa, não aceite, porque é amaldiçoado. Não é de Deus. Então veja aí, naquela carta lá, ele diz no versículo 9, que os judeus que se diz ser judeu, nós não são. A igreja de Satanás, ele diz. A sinagoga, que é as igrejas da época, chamava sinagoga. A sinagoga de Satanás,
dos que diz ser judeu e não são, eles são falsos. Aí ele diz no versículo 10 que eu mostrarei a eles, eles vão te adorar de joelho e eu vou mostrar a eles que eu te amo. Ou seja, tu está me agradando, está fazendo correto e assim tu está tendo vida. É isso aí que ele está dizendo. Então no versículo 10 ele diz ali que eu te guardarei do dia da tentação, que há de vir sobre toda a terra, para tentar todos aqueles que habitam na terra. O dia mau, tem o dia da tentação, o dia do prestação de conta, tem tudo isso aí, as tentações do dia a dia. Quando Paulo fala aos Efésios das armaduras de Deus, ele fala desse dia mau, para você resistir o dia mau e fazendo tudo ficar firme, não ficar abalado, oscilante. É isso aí. Então, irmão, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer a quem eu estou buscando. Como é que eu posso confiar numa coisa que eu não conheço? Não posso, eu preciso conhecer primeiro para mim confiar. Então Deus, o Senhor Jesus, ele quer que você conheça, chegar ao conhecimento do Filho de Deus, para aprender a confiar nele, saber que ele é corretíssimo, é bom, e que o homem, quando busca nele, ele acha a proteção, ele acha a vida, ele acha apoio. É isso aí. Então o salmista aqui, o Salmo 139, o salmista Davi, o rei Davi, no versículo 1, olha o que ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Versículo 2, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Isso é realidade, irmão. Você vê que Jesus, quando a mulher samaritana conversava com ele ali, depois de uma longa conversa, ele já tinha dito para ela que se ela tivesse o dom de Deus, ou seja, o Espírito de Deus habitasse nela, ela fosse uma crente, já conhecesse o Senhor, andasse nas obras do Espírito, fazendo conforme a palavra dele, ela sabia com quem estava falando. Como é que eu vou... Se eu tiver visto falar de uma pessoa, as características todinha dessa pessoa, no dia que eu ver ele, eu conheço. Pela conversa, por tudo, pelos assuntos, eu sei, tu não é o fulano? Porque eu já vi falar tudinho. Pois é, então isso Jesus, isso estou falando no sentido natural, imagina no espiritual. Então Jesus, que tu tivesse o dom de Deus, tu saberia com quem tu está falando. Eu te daria água viva, que se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então, ali ele, no final quase daquela conversa, Jesus diz, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela, agora tu falaste de verdade. Porque tu já tiveste 5 e o que tu tem não é teu. Então veja, isso aqui que é o mistério, irmão. O Senhor conhece, o Senhor sabe os pensamentos. Quando Filipe chamou a Natanael e disse, nós encontramos o Cristo. Quando Jesus estava ali agregando ali logo no início, os seus discípulos. Então Filipe, que é um deles, um dos apóstolos, chamou Natanael e disse, nós achamos o Cristo. Aquele de quem falou Moisés, os profetas, os salmos. Aí ele disse, Jesus de Nazaré. Diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael disse isso.
Ele disse, vem ver. Quando foi se aproximando de Jesus, Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, esse é israelita de verdade. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, nem todos que são de Israel são israelitas. O que é isso? Nem todos que se diz ser crente é crente. Que se diz ser evangélico, ele vive o evangelho. Então é isso. Aí ele diz, quando ele disse isso, um verdadeiro israelita. Natanael disse, de onde tu me conheces? Ele disse, debaixo da figueira. Era um segredo. Ninguém sabe nem dizer o que é, mas era um segredo que ninguém sabia de Natanael. De maneira que ele se prostrou aos pés dele e já chamando de meu Deus. Mas Jesus disse, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu creste. Mas isso não é nada comparado ao que tu vai ver daqui para frente. Uma escada ligada o céu e a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo e servindo o Filho de Deus. Ou seja, o mistério de Deus, nós estamos ligados. O céu se ligou na terra aqui. Então, e várias vezes, né, Jesus, as pessoas pensavam e ele dizia, por que sobe ao vosso coração tais pensamentos? É o caso daquele homem que desceram pelo telhado, aquele enfermo, aquele homem paralítico. E Jesus, quando viu ali, ele disse, filho, perdoados são os teus pecados. E começaram a pensar, quem é esse que perdoa pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E ele disse, por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Que diferença faz eu dizer? Ele disse, para que saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, eu digo a esse homem, levanta, toma a tua cruz na tua cama e vai. Ele disse para aqueles homens, que diferença faz eu dizer, perdoados são os teus pecados, ou pega a tua cama e vai para a tua casa. Então o homem levantou e foi. Então veja que o Senhor te sondas, Ele te conhece, Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. Nós não podemos nos esconder dele. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Tratar, prestar conta. Então, quando eu reconheço isso, eu procuro conhecer o Senhor. Porque Ele me conhece, Ele sabe que eu estou fazendo, se eu estou me omitindo de conhecer Ele, se eu não quero conhecer Ele, né? Ou eu não tive a oportunidade de conhecer Ele. Então, quando eu me omito isso aí, eu me retraio e não quero, é pecado. Quando eu não quero de maneira nenhuma, também é pecado. Quando eu não conheço, eu tenho um dever de procurar conhecer. Me interessar pela palavra daquele que eu vou tratar com ele. Eu vou prestar conta da minha alma, do meu espírito que ele me deu. Antes mesmo de eu ser formado, de eu sair do ventre da minha mãe. Quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, foi me dado esse espírito, essa alma, para mim, me conduzir aqui como representante de Deus na terra. Imagem e semelhança do Senhor. Esse é um dever de um ser humano, qualquer um.
E a graça de Deus é que nos salva. Porque nós viemos todos desligados de Deus. Se é Deus que me criou, que tudo, eu sou uma criatura, e foi me dado um espírito, mas eu vim de homem. Eu nasci da minha mãe e do meu pai. Eu sou filho de homem, entenda. E o meu pai e todos nós somos filhos de Adão. Começou por Adão. Até a própria Eva foi tirada de Adão. Formou um casal e desse casal nós viemos. Então somos desligados de Deus porque eles pecaram. Se desligaram. E Deus disse, se escutar minhas palavras, as minhas orientações, buscar em mim a vida está em mim. Se buscar, acharás. Então como é que eu vou buscar uma coisa que eu não sei para onde é que eu vou? É para trás, para o lado, para frente, para onde é isso aqui que está esse negócio? Então eu preciso pegar a bússola. Eu preciso pegar esse GPS. Eu preciso ter o norte da coisa, o alvo. Como diz o Hebreus capítulo 12, versículo 1, que eu até falei aqui. A carreira que nos está proposta tem uma direção. Para onde é isso aí? É no caminho, verdade e vida. Então eu preciso pegar essa carreira para o lado certo. Eu não posso errar isso aí. Senão eu dou no alvo errado. Então existe um que vem só para atrapalhar essa carreira, que é Satanás. Matar, roubar e destruir. Ou seja, te frear, te esconder isso de você, essa realidade, para você não conhecer o Senhor, que te conhece, que te salva, o único que pode salvar. Quando eu conheço o Senhor, eu começo a entender que a minha vida está nele. Como diz o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Quando ele diz que a nossa vida já estáis mortos, ele diz. O que é isso? Nós estamos mortos mesmo. Ou alguém vive eternamente aqui na terra? Não, é só 120 anos no máximo. Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estou escondida com a palavra de Deus. Na palavra de Deus, que Jesus é a palavra. Então o que é já estáis mortos também, no sentido que ele fala lá? É que nós não estamos vivos para o mundo, para fazer o que quer, sair, vamos gozar as coisas terrenas. Aí você perde a vida porque você se iludiu com o mundo. Passa, como dizia minha mãe, está embebido. O que é embebido que ela queria dizer? É embriagado. Você está lubriado, tapeado pelas coisas do mundo. Você sai da sobriedade e entra na embriaguez. Aí você fica bêbado com tudo isso e você não consegue enxergar a realidade da coisa. Porque Deus, ele é realidade, ele é eterno, ele é verdadeiro. Não muda. Porque se mudasse, não podia confiar. Nós não podia confiar. Porque eu li essa palavra, amanhã era outra. Não sou assim mais não, resolvi mudar agora. Quer dizer, todos que morreram confiando naquela palavra se perdiam. Deus não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Pai das luzes, o que é luz? É vida. Esclarecimento, revelação, visão, entendimento, compreensão das coisas. Isso é luz, treva é o que não...
E não adianta você ficar com luz do dia, do sol. Que nesse caso aqui não serve de nada, irmão. Não serve de nada. O sol é para nós que tem olho humano. Nós precisamos enxergar aqui carnalmente, fisicamente. O sol é para isso. É terreno. É um planeta que foi criado para iluminar a Terra. E eu sou terra. Iluminar as coisas natural. As espirituais é iluminado pela palavra. A palavra é a luz. Jesus, o apóstolo Paulo escreve bem. Jesus disse, eu sou a luz dos homens. E o apóstolo João, que é no capítulo 1 ali, você vê. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Ele era a luz dos homens que vem ao mundo. Claro, irmão. Então nós precisamos estar atentos a isso aqui. Deus, ele criou, antes do sol, ele criou a luz. Na criação, lá em Gênesis. Então veja aqui, cercas o meu andar. Aqui já é, eu vou ler o 2 aqui, repetir. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Não adianta pensar com maldade, e eu tenho que saber o que é maldade e o que não é. Porque não vou ficar pensando nas maldades e achando que os homens nem estão sabendo, e mesmo que souber, isso aqui não faz mal. Não, quero saber se faz mal para Deus. No sentido, faz mal para ti. Será que isso está fazendo bem para mim, esses pensamentos, essas ações minhas? Está me fazendo bem para minha salvação ou está prejudicando, está me afastando de Deus? Em vez de eu estar conhecendo Deus, eu estou desconhecendo. Em vez de estar clareando a minha mente para mim ver, eu estou entrando na luz, na vida, eu estou me afastando e ficando cada vez nas trevas, sem entendimento. Eu estou me aproximando para conhecer Deus ou estou me afastando para desconhecer? É isso aí. Então eu preciso disso, é claro. Versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Conhece tudo, sabe tudo. Versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Precisa falar para Deus saber. Agora, por que Deus é tão bom quando Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus? Romanos 8, 31, você vai ali, quando ele diz que quem nos separará do amor de Deus, né? Aí ele vai falando, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como também não nos dará todas as coisas com ele? Ou seja, Jesus é herdeiro do trono e nós também, se quiser. Então veja que mas nada vai te separar disso aí, a não ser você. Entenda que se você for para o inferno, você não pode culpar ninguém. Nem mãe, nem pai, nem vizinho, nem parente, nem conhecido, nem pastor, nem Deus, nem ninguém. É você culpado. Por quê? Porque você não se interessou em conhecer o Senhor. Só isso. Quando você conhece, aí você começa entra nessa graça, nesse reconhecimento, te convencer a te converter. O que é converter? Se arrepender dos erros. O que é isso? Quando eu me arrependo de um erro e deixo, eu já me livrei daquilo lá.
Eu já não estou errando mais. Já comecei a acertar. Aí eu vou consertando esses erros meus, pela palavra do Senhor. Então, versículo 5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Versículo 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então isso aqui é tão maravilhoso que não tem explicação, que eu não posso explicar, como diz o salmista. Eu fico maravilhado com isso de tal maneira que não dá nem de eu comentar. É isso aí. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Uma pergunta, perguntando para Deus. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tudo ali estás também. Ou seja, eis que tu ali estás também. O céu, lugar dos mortos. Para baixo, no inferno. É isso aí. Na cova, na sepultura. Né? Então, ele está dizendo aqui, se subir ao céu, tu aí estás. Fizer no Siol a minha cama, eis que tu ali estás também. Não tem para onde ir de Deus. Então é melhor você obedecer. E é assim, irmão, como foi dito uma palavra, quando fala em obedecer, eu me lembrei aqui de Samuel, quando falou para Saul, o rei Saul desobediente, que sacrificou umas vacas velhas que ele trouxe lá do reino lá que Deus tinha mandado destruir, o rei com tudo que existisse lá, ele trouxe umas vacas e ofereceu a Deus em sacrifício, que ele não podia nem fazer isso, que ele não era sacerdote. Eu ofereci a Deus, tu demorou a chegar. O que Samuel disse para ele? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, não adianta você fazer um sacrifício. O que é isso? Eu vou explicar melhor. Fazer a obra errada. É isso aí. Será que eu estou fazendo certo? Eu estou dentro da palavra, estou andando conforme a palavra de Deus? Aquilo que eu desobedeço não é porque eu não queira, eu não sei ou não tive condição de obedecer. Usei todas as minhas forças e não consegui. Ou eu estou fazendo errado porque quero. Ou eu estou fazendo, como eu disse, sem buscar conhecimento. Eu levanto a casa. Rapaz, eu nunca levantei não, mas estão me cobrando meio caro aí. Tem uns cabos aí que eu sou sabido, eu sei das coisas. Aí eu mesmo vou fazer. Aí a casa cai. Em cima de ti ainda. Então não adianta fazer mal feito. Fez um sacrifício danado errado. A Bíblia fala de obras vãs. Né? Então não adianta você sacrificar em vão. Então, aí ele diz aqui no versículo 9: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, prosseguindo 10, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá, ou seja, sustenta a mão do Senhor, o poder de Deus. Somente Ele vai sustentar, porque o outro Senhor, porque na terra é dois, que eu já falei, não foi nem eu estou falando porque estou falando, foi o próprio Jesus que falou, é dois senhores.
que é o do mal, aquele que ganhou nós lá em Adão. Então, ele que só faz matar, a mão dele é para matar, não é para guardar, para segurar, para dar vida, vida com abundância. Pelo contrário, é para bater. Só isso. Ele não vence, não. As investidas dele é para te derrotar, te envergonhar e, por fim, ser condenado como ele é. Então, aqui versículo 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ou seja, não, vou ficar aqui no escurinho que Jesus não vai me ver. Aos olhos dele eu estou no claro. Como eu acabei de falar, o sol é para clarear a carne, clarear as coisas visíveis, terrena, palpável, física. Não é nos olhos do Senhor, não tem nada a ver. Luz é a glória dele, que vai ficar para sempre. Sol vai apagar. Até tem um hino da harpa que diz, quando apagar o sol, o que tu vai fazer? Né? Então é isso aí. Então nós temos que estar na luz do Senhor. Né? Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Não adianta. 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. É isso aí. Não adianta, irmão. Nós precisamos do Senhor. Eu tenho mais coisa aqui para falar nesse salmo, mas eu quero falar. Capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todo. Quando ele diz judeu e grego, ele está dizendo todas as pessoas. É o judeu e todo mundo. Os outros. Estamos debaixo do pecado. Eu acabei de falar que Adão vendeu nós. Pecou, caiu todo mundo. Aí nós nascemos lá de fora. Sabe aquela coisa de você estar desligado do cordão umbilical? Como você esteja fora do útero, desligado. Aí nós precisamos ligar o cordão umbilical no Senhor Jesus, que é para ter vida. Aqui nós estamos mortos, como disse agora há pouco. Estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, com a palavra em Deus. Aí eu descubro na palavra a minha vida. Aí eu vou correndo atrás dela. Caminho e vida. É isso aí. Versículo 10 aqui. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há. Agora a palavra nos justifica, como diz aqui nesse mesmo Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu, depois o grego. Mesma coisa que ele diz aqui. É para todos. Né? Aí ele diz no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Então quando você acredita e você anda conforme as palavras do Senhor, você está sendo justificado, não que você mereça,
Mas a graça te justifica, nós somos justificados pela graça. Não é por obra. Ah, mas eu sou engraçadinho, Deus gostou de mim, que eu sou pequenininho. Não tem esse negócio aí não. Não faz acepção de pessoa. Então, versículo 11 aqui. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. É no sentido de você conhecer por si mesmo, né? Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então o que é isso? Eu vou aprender com Deus, eu de mim mesmo. Isso aqui está dizendo que você, de si mesmo, não tira nada que preste. Para se justificar, dizer, olha, eu sou bom, hein? Tem direito. É o evangelho que te limpa. O evangelho que paga a tua conta. Você não tem, não, vou tirar do meu bolso, vou trabalhar, vou pagar minha conta. Não existe isso. Não sei se você dá de você entender o que estamos dizendo e o que está falando aqui. É exatamente quando você busca o Senhor, você reconhece, passa a conhecer o Senhor e adorar o Senhor e louvar e se apegar à sua palavra, fazer conforme, aí o Senhor te justifica, pois Ele tem o ouro provado no fogo para te enriquecer, para pagar a tua conta, para cobrir a vergonha na tua nudez, comprar roupa e colírio para o olho para enxergar. É isso aí. Então não adianta, irmão, nós achar que de nós mesmos nós vamos conseguir. Sem o Senhor. Ele que é a nossa redenção. Sabe o que é redenção? Resgate. Ele que tem com que nos resgatar. Somente Ele. Você tem que recorrer a Ele, a palavra. Aí Ele te resgata, paga a conta, né? Então, versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de espides está debaixo dos seus lábios. Então o homem é assim. Como diz lá Isaías 64, versículo 6, que o melhor da nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, aquilo que tu pensa, sou bem certinho, diante de Deus é nada. Pensa, não presta para nada, irmão. Mas quando você busca, aí ele diz, as nossas culpas nos arrebatou como um redemoinho. Como uma folha, o vento leva uma folha, assim foi as nossas culpas. Se afastamos de Deus. Mas quando nós corremos, meu Deus, aí ele abraça. Então fica aqui, mas escuta o que eu digo. Se sair daqui, o diabo te pega. É isso aí. Então nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitar o Senhor, aí você vai para a palavra e imita. Aí ele já te ama, você ama ele, então é como filhos. Aí você fica do ladinho dele, não sai de perto. Porque se sair, perde a vida. É isso aí, a realidade. Vai pensar que tem outra maneira para lhe falar que não tem. Então nós temos que nos sujeitar à palavra do Senhor, que se torna uma cruz para nós. Porque a carne acha pesada essa cruz, essa obediência, essa sujeição ao Senhor. Mas que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Nós vamos andar na vontade do Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que o Senhor é bom, é eterna a tua misericórdia, a tua verdade se estende de geração a geração. O Senhor não muda e por isso é confiável. Por isso precisamos confiar no Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Pai querido, ajuda, abençoa. Em tudo, no nome de Jesus, nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.